Então, eu vou fazer aqui uma breve explicação, pelo menos da forma que eu uso e que eu entendo esse conteúdo, né, de conversão de bases diferentes, hexadecimal, binário, por aí vai. E eu gostaria de começar com uma tabelinha que eu normalmente gosto de fazer. Eu faço ela normalmente mental, ou quando preciso eu faço ela no papel, mas que eu acho que é uma forma muito fácil de conseguir visualizar aquilo que o professor estava ensinando na aula. Aqui, essa tabelinha, eu gosto de pegar que é a mesma coisa que a gente já viu lá no Fundamental 2. Só que a gente só via uma tabelinha, a tabelinha do 10. Que a gente via, que era o quê? Aqui a gente tem, no primeiro lugar, tem a unidade, aí vem a dezena, aí vem a centena, aí vem o milhar. Ignorem a minha péssima, meus péssimos números aqui no computador, porque eu não sou muito acostumado a fazer, desenhar ou fazer coisa no computador. Enfim. Aqui o que a gente tem? Como é que isso aqui exatamente funciona? A gente sabe que se a gente colocar, por exemplo, o número 243, ele não é nada mais que uma espécie de multiplicação. A gente aprende isso, mas a gente quase não dá muita importância porque a gente, tipo, não vai usar isso tanto na nossa vida. No caso, agora a gente vai começar a utilizar. O que é isso aqui? Isso aqui não é 243, isso aqui é duas centenas, quatro dezenas e três unidades. Ou seja, esse número, na verdade, ele é 2 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 3 vezes um. O que no total a gente pode fazer aqui, que 2 vezes 100 é 200, 4 vezes 10 é 40 e 3 vezes um vai dar 3. Então a gente tem 200 mais 40 mais 3, que dá 243. A gente acabou de converter a base 10 para a base 10, por isso que deu o mesmo resultado. Aqui em si é como que a gente mostra para representar aqui em relação aos números. Porém, se a gente for fazer isso de outra forma, se a gente for usar isso em outra base que não seja a base 10, a gente pode pegar, por exemplo, o binário. O binário ele é bem simples. O binário ele só vai ter 0 e 1. Por que o binário não tem o número 2? Da mesma forma que a base 10 não tem o número 10. Se a gente fosse voltar aqui na base 10, tivesse aqui em si, bonitinho, aqui a tabelinha da base 10. Só para exemplificar isso do porquê que a gente não tem o número da base na base que a gente usa. Por exemplo, não existe o número 10 na base 10. Ah, mas espera, tem isso aqui é um 10. Isso aqui, não é, isso aqui, no caso, não é exatamente um 10. Isso aqui é uma dezena mais zero unidades. Não é exatamente 10. Essa aqui é a nossa forma de representar o 10 na base decimal. Porém, se a gente for fazer ali, digamos que a gente tivesse um número 10, tipo, depois do 9 viesse esse número aqui. Isso aqui fosse o 10. Esse x bugado aqui fosse o 10. Então, imagina se a gente colocasse isso aqui, ó. Que número seria esse aqui? Seria 1 vezes 10, ou seja, 10, mais 1 vezes 10. Esse número seria o 20. Por quê? Porque seria 10, né, que é 1 vezes 10, mais 1 vezes 10. Por isso que não existe um algarismo, uma coisa para poder representar o 10. Na escala hexadecimal, se vocês verem, se vocês começarem a pegar do que o professor estava explicando, na base 16, o A representa o 10. É o mesmo exemplo do que eu estava fazendo aqui. A mesma coisa que esse número que eu inventei aqui. Eu inventei esse símbolo. O A ele só serve para representar o 10, porque não existe um número que represente o 10. Tendo isso em mente, entendendo que você não tem um número que represente ele mesmo, porque se você tivesse um número que representasse a base daquela equação, daquela coisa, iria quebrar, porque afinal, como eu acabei de mostrar, a gente teria dois lugares para representar a mesma coisa. Então, na base 2, a gente só tem o 1 e o 2. E aqui a gente vai funcionar como? Aqui vai ter a unidade, aqui vai ter, que no caso não vai ser dezena, porque dezena é da base 10. Aqui vai ser o primeiro binário. O primeiro binário é o 2. Por que o primeiro binário é o 2 e por que a primeira dezena é 10?
Eu vou fazer a tabelinha aqui da base 10 de novo. A base 10, como o professor falou, pode tanto pegar um número e elevar ele, elevando a 0, que todo número elevado a 0 dá 1, né? Aí, elevando a 2, 10, elevado a 1, 10 vezes 1 vai dar 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aí, 10 elevado a 2, 10 elevado a 2 é o quê? É 10 vezes 10, que vai dar 100. E aí, tipo, se fosse continuar aqui, por que que vai dar 1000? Porque aqui vai ser 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Ou então a gente pode simplesmente fazer aqui, o que eu gosto de normalmente fazer o quê? O primeiro começa com 1, sempre começa com 1. Depois, é um número que a gente tem, 10. Depois, multiplica o número anterior pela base. 10 vezes 10 vai dar 100. Aí depois, o próximo, vai 100 vezes 10 vai dar 1000. E assim por diante. Entendeu? Aí na base 2, como é que vai funcionar? A mesma coisa, multiplica pela base. 1. Aí o próximo, 1 vezes 2. 2. Qual é o próximo? Vai ser 2 vezes 2. 4. Qual que é o próximo? 4 vezes 2. Vai dar 8. Qual que vai ser o próximo? 8 vezes 2, 16. O próximo, 32. O próximo, 64. E por aí vai indo. Então, é assim que vai funcionar na base 2. Por que que aqui na base 2 a gente só tem o 0 ou o 1? Da mesma forma, porque se eu tivesse um 2 aqui, seria a mesma coisa que eu fizesse que eu tivesse um 0 aqui. Porque um 0 é o quê? Lembre que nem eu fiz lá na base 10. O que que é o 10 entre aspas na base 2, né? Porque o professor normalmente falava, né? Você tem 1 e depois 1 mais 1 na base 2 vai dar 10. Que não é exatamente 10, gente, é só um 0. Eu gosto de chamar de um 0 para não confundir tanto. O que que é um 0? Um 0 é o quê? 1 vezes binário, né? Vezes a primeira base binária, a primeira classe binária, a primeira casa do binário. Ou seja, 1 vezes 2, mais 0 vezes 1. O que que é 11, entre aspas, em binário? O que que seria um 1 em binário? Vai ser 1 vezes 2, que é 2, mais 1 vezes 1, 1. Então, o número 1, 1 em binário é a mesma coisa do que 3, porque vai ser 2 mais 1. Ah, mas e se eu colocar um 0, 0 aqui? Que nem o professor falou na aula de ontem. 0 à esquerda não faz diferença nenhuma. Os zeros pra frente não vai fazer nada. É que nem eu pegar na base 10 mesmo, o nosso número que a gente conta, né? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu colocar 0, 10, é o quê? É a mesma coisa que 10. Se eu colocar 0, 0, 0, 2000, vou colocar 2200, 248. Continua sendo 2248. Os zeros à esquerda não fazem diferença nenhuma. Então não se assustem quando vocês verem esses zeros aqui, porque eles não vão fazer nenhuma diferença. Que é a mesma coisa que colocar esses aqui, ó. Não vai fazer diferença nenhuma aqui, esses zeros. Aí se eu tiver, por exemplo, aqui, 1, 1, 1, 0, né? Seria a mesma coisa que 0, 1, 1, 0. Que número é esse em binário? 0, 1, 1, 0. A gente pode ignorar esse 0 aqui, que não faz diferença nenhuma, né? Pode ser só 1, 1, 0. Fala assim, o 110, entre aspas, que não é 110, é 1, 1, 0 em binário. O que é 1, 1, 0 em binário? A gente faz a mesma forma que a gente faria. Se fosse... Ó, de novo, eu sempre gosto de dar o exemplo da base decimal. Se fosse 1, 1, 0 na base decimal, o que é a base decimal? É o número que a gente usa. O que é a base decimal? É o número que a gente usa. Então, vamos lá. Se fosse na base decimal, 1, 1, 0 seria 110. Por que 110? Porque seria 1 vezes 100, que está na casa da centena, mais 1 vezes 10, mais 0 vezes 1, ou seja, 0, que é a mesma coisa que 110. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora na base binária. Então vamos lá. Quanto que vai ser? 1 vezes a segunda casa binária. O que é a segunda casa binária? É o 4. 1 vezes 4, 4. Então vai ser 4 mais 1 vezes a primeira casa binária. O que é a primeira casa binária? É o 2. Então, mais 2 mais nenhuma vezes a casa binária 0. Que no caso, nenhuma vez, vezes 0, né? Então dá 0. Então, 1
0 em binário vai ser 6. Por que que vai ser 6? Porque 4 mais 2 mais 0 é 6. Entendido isso, tendo isso em mente, se a gente fosse continuar aqui, colocasse aqui o 16, o 32 e por aí vai. Aqui, 16, 32. O que que seria esse número aqui? 1, 0, 0, 1, 1, 0. Meu Deus, que número é esse? É só a gente fazer que nem a gente conhece, que nem a gente já fez ali em si, da mesma forma, e convertendo. Por isso eu gosto de fazer essa tabelinha, porque vai ser o quê? 1 vezes a casa binária que ele tá, que é a casa do 32. Então é 1 vezes 32, a gente tem 32. 32 mais quanto? Aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui tem 1. Então 1 vezes 4, mais 4. Mais o quê? Aqui tem 1, então 1 vezes 2, 2. Mas aqui não tem nada, então não preciso nem colocar esse mais aqui em si. Então é só fazer a soma normal. Aí, 32 mais 4 vai dar 36, mais 2, 38. Então, esse número aqui, ele é o 38. O 38 em que sentido? Em que base esse 38 tá? Tá em base binária? Tá em base o quê? Tá em base decimal, porque a gente está fazendo uma conta como se eles estivessem em base decimal. A gente está considerando a base decimal aqui. Por que que a gente considera a base decimal? Porque se a gente tivesse um 39 mais 1, vai dar quanto? Ah, vai dar 40, Pedro. Por que que vai dar 40? Porque a gente está na base decimal. O que que é a base decimal? A base com base de 10. Por que que o 39 mais 1 vai dar 40? Porque o 1 passou aqui em si, passou para o 9, então o 9 mais 1 dá 10. E para aumentar em 10, em vez de a gente aumentar 10, colocar um símbolo de 10 que não existe na base decimal, a gente aumenta a próxima casa em 1. Então, se a gente tinha 39 mais 1, a gente teve aqui, essa casa aqui aumentou em 1, ou seja, ficou 0 aqui, porque além da casa não sobrou mais nada, ficou 0. E aqui subiu 1. O que que é o subiu 1? Subiu a casa aqui em si, significa que tem mais 1 nessa nova casa decimal. Que vamos lembrar, aqui é a casa da unidade, aqui é a casa da dezena. Aqui é a casa da unidade, aqui é a casa da dezena. Quando eu somei aqui em si e chegou a 10, esse aqui zera de volta e a casa da dezena aumenta em 1. Então, se estava 3 mais 1 vai dar 4. Vou fazer um outro exemplo aqui para ver se não ficou muito confuso. Se eu tivesse um 30 não, vou colocar aqui 48 mais, mais 12. 12 não, vou colocar mais 14. Aqui, 4 mais 8. 4 mais 8 a gente sabe que é 12. 12 ele vai ser o quê? Ele vai ser 1 na casa decimal e 2 na casa da unidade. Então, 4 mais 8 ficou o 2 aqui. Por quê? Porque chegou a 10, passou a casa decimal para lá e ficou o 2. E aí a gente tem 4 mais 1, que vai dar 5, porém a gente tem mais 1 na casa decimal dessa conta anterior. Então, no total vai dar 6, 62. É assim que a gente já faz isso meio que automático, a gente não precisa pensar tanto nisso. O que que isso vai diferenciar no binário? O binário ele só tem 1 e 0 nos números dele. E a base dele é o 2. Então, o 10, entre aspas, né, o momento que vai passar para a próxima casa, vai ser quando chegar em 2. Então, se a gente tiver um número 1, 1, 0, 1, 1, e somar ele com um número 0, 1, 0, 1, 1, que número a gente vai ter? É só a gente fazer o mesmo cálculo. 1 mais 1 vai dar 2. Só que não existe o 2 em binário. Então, por quê? Porque a base dele é o 2. Então, significa que ele passou uma casa. Passou uma casa lá para cima. E aí a gente tem o 0, porque não sobra nada depois. 1 mais 1 vai dar 2 e 2 a gente sabe, como que nem eu falei aqui, ó. 2 vai ser isso aqui, 0. Então a gente só sobe, vai ser o 10, entre aspas. Aí subiu aqui, 1. Aí 1 mais 1 vai dar 2, que seria o 0, só que a gente tem mais 1.
Então, a gente coloca 1. Subiu, por quê? Porque chegou em 2. Aqui, ó, 1 mais 1, 2, subiu, mais 1, ficou 3. O que é o 3 binário? O 3 binário seria a mesma coisa que isso aqui. Por quê? Porque é uma unidade mais um binário, ou seja, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, 2 mais 1, 3. Então é por isso que aqui fica com 1 e aqui sobe 1. Não está subindo 10 aqui, isso aqui não é um 10, isso aqui é um 1 na casa binária. Então vamos lá. 0 mais 0 nada, mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2. A gente pegou aqui, não tem mais nada. Subiu para o próximo. Aí 1 mais 1, 2. Então pronto. O resultado dessa conta aqui seria esse número aqui. E se falar, mas esse número ele é o quê? Que número é esse? Esse número, se a gente for converter ele para a nossa base decimal, vou colocar aqui. Se a gente fosse converter ele para a base decimal, a gente pode fazer aqui bonitinho a nossa tabelinha de novo, para a gente fazer ela bonitinha. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 8. É sempre dobrando, sempre dobrando. A base 2 sempre vai dobrar, porque sempre vai multiplicar por 2. Aqui 16, aqui 32. Esse número vai ser o quê? 32 mais 4 mais 2, que no caso é 38. Então, este número aqui, que eu acabei de achar, na base 10, na base que a gente usa, que a gente conhece, é 38. Então, o que isso quer dizer? Significa que esse número aqui, ele é 38. Mas isso aqui não é o 38, isso aqui é um 100.111. Não, ele é um 38. Da mesma forma que quando você vai contar em romano, isso aqui vai ser um 6. Por que isso aqui é um 6? Porque é V, que é a mesma coisa que 5, mais, porque quando está na frente vai ser um mais I, que é igual a 1. Então, 5 mais 1 vai dar 6. É a mesma coisa, a mesma coisa. Da mesma forma que quando você for fizer isso aqui, ó, ix, que é 10 menos 1, vai ser 9. Por quê? Por que isso aqui vai ser 9? Por que isso aqui em números romanos é 9? Porque isso aqui é um 10, e quando está atrás, quando o izinho aqui está atrás, é o menos. Menos 1. Eu só estou convertendo da base romana para a base decimal, para a base que a gente usa nos cálculos. É a mesma coisa aqui. Este número aqui, ele representa o 38. A gente tem que lembrar que 38, este número que a gente está vendo, não é 38. É 3 vezes 10 na base decimal mais 8. Isso é uma forma de representar 38 unidades na base 10. A forma de representar 38 unidades na base binária é essa daqui. Eu vou acabar esse vídeo aqui em si, porque eu vou colocar como introdução ao binário e ao decimal. Eu vou deixar essa tabelinha aí para vocês, se vocês quiserem ver aqui um pouco. Aqui pode só continuar multiplicando, né? 64, 128 e por aí vai. E que é basicamente isso. O binário, ele não é uma forma estranha de mostrar os números. Não, ele só é uma forma diferente do que a gente usa. Ele só parece muito estranho e muito confuso, né? Com, ai meu Deus, por que 1 mais 1 vai dar 10? Porque não é 1 mais 1 vai dar 10. É 1 mais 1 vai dar 1 na casa binária e 0 na casa decimal, na casa da unidade. Então, 1 mais 1 vai ser esse resultado aqui. 1 binário mais 0 unidade. Parece muito confuso, mas só se confunde muito isso porque a gente está olhando para números que a gente conhece na casa, na versão na versão deles que é a decimal. A gente conhece o 8 decimal, a gente conhece o 16 decimal. Então todos esses números aqui eles estão em decimal. Eles são decimais, esses aqui de cima. Porque são a base que a gente conhece. A gente pensa que 32, 32 seria 32 unidades, que é o que a gente conhece na base decimal. Como eu falei, se fosse 32 na base 2, seria isso aqui. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Se fosse 32 em romanos, seria isso daqui. 32 em romanos. Uma coisa muito simples que a gente pode ver é porque a base 2 ela não precisa ser exatamente ser utilizadas 1 e 0. A gente usa 1 e 0 porque é o que a gente normalmente conhece, o que a gente usa, porque não tem pra que a gente ficar inventando outros símbolos. Mas um grande exemplo que tem disso
É a questão de quando você vai comunicando em código Morse. Porque o código Morse ele também usa binário. Porque vamos aqui, ó, é o ponto significa que tem algo e o traço não tem algo. Então, se a gente fosse pensar aqui, se a gente fosse pensar isso aqui, ó, ponto, traço, traço, ponto, ponto, traço, é a mesma forma de eu representar 1, 0, 0, 1, 1, 0. Eu estou dando isso aqui de exemplo. Não estou falando que não precisa se preocupar muito com isso. Eu estou dando um exemplo de que, da mesma forma que eu poderia utilizar pontos e traços para poder escrever o binário, eu posso usar o 1 e 0. O importante é que existam dois símbolos. Por que dois símbolos? O símbolo que representa nada e o símbolo que representa algo. Da mesma forma que no decimal a gente precisa de 10 símbolos. Um símbolo que representa nada, um símbolo que representa um símbolo que representa 2, um símbolo que representa 3, um símbolo que representa 4, um símbolo que representa 5, um símbolo que representa 6, um que representa 7, um que representa 8 e um que representa 9. Foram 10 símbolos porque tem um símbolo que representa nada. Então a gente sabe que quando eu colocar um desse aqui, significa que eu tenho uma unidade, duas unidades, três unidades. Se eu colocar isso aqui na próxima casa, são três da primeira casa decimal, ou seja, três dezenas. Aí se eu colocasse ele na terceira casa, seria três centenas. É só uma forma de exemplificar. Da mesma forma que eu posso dizer, eu tenho 0 unidades ou eu tenho uma unidade. Eu tenho 0 na primeira casa binária ou 1 na primeira casa binária. E é basicamente isso. Acho que eu estou enrolando muito aqui.